Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Sou o professor Luciano Vernieri e hoje é nossa aula número 7. Vamos falar sobre a mineração. Então, na aula anterior, foi possível observar, como era a população colonial, né, e suas principais diferenças. Também foi falado a respeito das entradas, das expedições emanadas pelo governo, aquelas expedições que recebiam apoio do governo, também dinheiro do governo para adentrar o território. Elas buscavam defender o território contra ataques estrangeiros e também buscavam ouro e prata. Paralelo às entradas, um pouco além, inclusive, um tempo depois, começaram a surgir as bandeiras, que eram aquelas expedições particulares, que não eram financiadas pelo governo, embora o governo possuía um sistema de recompensas caso os bandeirantes encontrassem ouro, por exemplo. Elas se dedicavam ao apresamento indígena, à prospecção e ao sertanismo de contrato. Apresamento indígena, o que era? Era capturar os índios nas aldeias para fazê-los escravos e vendê-los como escravos. A prospecção, busca por metais preciosos, e o sertanismo de contrato era o contrato feito entre um senhor de engenho, por exemplo, ou um dono de fazenda de gado, contratava um bandeirante para destruir um quilombo, destruir uma aldeia indígena, enfim. Também também falamos sobre as monções, que eram aquelas expedições fluviais, principalmente ali após a descoberta do ouro. Também foi possível observar a revolta de Beckman, ocorrida no Maranhão. Essa revolta de Beckman, quando surgiu uma questão assim, por exemplo, luta contra o colono e o jesuíta no Maranhão, revolta de Beckman. Tá? Por quê? Porque eles queriam escravizar o índio das aldeias. Também uma das consequências das entradas, bandeiras e dos pecuaristas, que foi a interiorização do território e praticamente a delimitação das atuais fronteiras do Brasil. E nessa aula nós vamos abordar sobre a mineração, que é o terceiro ciclo econômico brasileiro. Com essa descoberta, aquele sonho lusitano, então, tornou-se realidade. Então, nós temos aí, já vimos o primeiro ciclo econômico, que foi o pau-brasil, o segundo ciclo foi a cana-de-açúcar, e agora o terceiro ciclo econômico será a mineração. Vamos falar um pouco sobre a descoberta do ouro. Então, após o domínio espanhol de 1580 e 1640, Portugal estava numa grave crise econômica. O preço do açúcar ele havia caído no mercado internacional devido àquela concorrência do açúcar antilhano, dos holandeses, que produziam açúcar lá nas Antilhas. O governo buscava uma saída para sair dessa crise. Então, retomou o antigo sonho de encontrar ouro no Brasil. Tá? Então, começou a incentivar ainda mais essa busca pelo metal precioso. A busca pelo ouro no Brasil estava desde o início do povoamento português. Desde que o Portugal pisou em solo brasileiro, buscava o ouro e a prata, mas demorou quase 200 anos para descobri-lo. O sonho de descobrir ouro no Brasil aumentou quando os espanhóis, eles encontraram uma rica mina de prata de Potosí, na Bolívia, lá em 1545. Além dos problemas de administração colonial, além do fracasso do sistema de capitanias hereditárias, o outro motivo que levou à criação em 1548 e instalação em 1549 do governo geral foi um reflexo dessa descoberta espanhola. Então, vocês lembram lá que eu falei, na capitania hereditária fracassou, não deu certo. Então, graças a esse problema, o governo de Portugal enviou o governo geral, centralizou o poder da colônia. Mas, como reflexo também do quê? Dessa descoberta de ouro nas minas de Potosí, na Bolívia, pelos espanhóis. Então, Portugal pensou, opa, se os espanhóis encontraram, nós também podemos encontrar, então vamos centralizar, vamos melhorar o nosso foco agora na busca pelo ouro no Brasil. Expansão oficial. Então, como falamos, as entradas, que eram expedições militares, partiam de diversas regiões dos estados da Bahia, Espírito Santo, Ceará, Sergipe e Pernambuco. A expansão oficial do governo rumava pelo interior do território na busca de metais e pedras preciosas, mas sem sucesso. Acontece o quê, pessoal? Acontece que eles estavam procurando o lugar errado. Na Bahia, Espírito Santo, Ceará, Sergipe e Pernambuco não são regiões que se encontra ouro, por exemplo. Não é que não vai ter ouro, nunca tem encontrado ouro, mas a gente nunca sabe, Pode ser que encontre, mas porque o solo
Enfim, mas acontece o que, pessoal? Nessa região não é comum. Então, as expedições das entradas, as expedições oficiais, elas não tiveram êxito. Mas na busca pelo ouro, os principais exploradores do sertão foram os bandeirantes paulistas. Então, no final do século XVII, como nós vimos na aula passada, foi encontrado o ouro no Brasil. Os responsáveis por essa descoberta foram os bandeirantes paulistas. Então, por exemplo, venha na prova da ESA, responsável pela descoberta do ouro no Brasil, bandeirante paulista. Foi encontrado, né, nas margens dos rios Doce das Mortes. Já vimos isso por volta aí dos anos de 1693 e 1695 em Minas Gerais. O ouro encontrado no Brasil é chamado ouro de aluvião. O que é o aluvião? É um depósito de areia, cascalho ou argila, né, que por meio da erosão ficou acumulado, né, no leito ou nas margens dos rios. Então, um ouro fragmentado, tá? A extração do ouro era realizada por meio da bateia. O que era a bateia? A bateia era uma vasilha de madeira usada para a lavagem do aluvião, aquela água que vinha com um monte de pedras, e entre essas pedras vinha um pedaço de ouro. Tá? O trabalho ele era degradante para os escravos que trabalhavam com água até os joelhos e com as costas expostas ao sol. Tá? Os mineradores eles também mudavam os cursos dos riachos na tentativa de encontrar mais ouro. Com o tempo, esses rios começaram a ficar lamacentos, começa a mexer muito no relevo, na estrutura dos rios, praticamente vai, né, ficar lamacento, vai ficar turvo, uma água suja por conta dessas mexidas, né? Mudança de curso de rio para o quê? Porque o ouro de aluvião estava ali. Então, nessa busca pelo ouro, né, se tentava mudar os cursos dos rios aí também para conseguir extrair mais ouro. A corrida do ouro. Então, a descoberta do ouro ela é atribuída a quem? Antônio Rodrigo Arzão. Ele que vai descobrir o ouro em 1693, em Minas Gerais. Entretanto, a corrida do ouro, ou seja, a parte que realmente todo mundo se voltou para a região de Minas Gerais, né, foi em 1698, com a descoberta das minas de ouro preto. Essa descoberta era atribuída a Antônio Dias de Oliveira. Tá? Então, Antônio Rodrigo Arzão descobriu o ouro, descobriu a primeira vez que os portugueses descobriram o ouro no Brasil, né, foi em 1693, o ouro em Minas Gerais. Só que a corrida do ouro, aquele momento que todo mundo decidiu migrar para extrair ouro em Minas Gerais, foi, né, quando a descoberta de Antônio Dias de Oliveira, das minas de ouro preto. Logo após a descoberta do ouro, a notícia o que fez? Se espalhou, né? E as pessoas de várias regiões começaram a migrar para a região do atual estado de Minas Gerais. Além de pessoas que moravam na própria colônia, principalmente no Nordeste, regiões que já estavam ali com o declínio da produção açucareira, começaram a migrar para a região mineradora. Os portugueses da metrópole também começaram a rumar para o Brasil, começaram a viajar, né? Pegar os navios e rumar para o Brasil na busca do ouro, desse enriquecimento fácil, né? E essa imigração lusitana, emigração quer dizer saída, tá? Imigração é chegada, emigração é saída. Lusitana preocupou o reino português, porque cerca de 3 a 4 mil moradores do reino português emigravam de Portugal anualmente para o Brasil. Saíam de Portugal rumando para o Brasil. Então você imagina, um reino português não era um reino tão grande, 3 a 4 mil pessoas é um número bastante alto. E essa quantidade elevada de pessoas saindo de Portugal preocupou a coroa portuguesa, né? Pois era um número elevado para um país pequeno, como era o velho Portugal. Então a coroa decidiu decretar em 1720, né, decretaram um decreto, ficou redundante isso, mas tudo bem, restringindo a emigração de portugueses para o Brasil. Então em 1720, a coroa vai decidir o seguinte, vai dizer assim, ó, vamos segurar aí, vamos parar com essa história de vocês ficarem emigrando para o Brasil. Tá? Então, a coroa portuguesa vai decretar, né, em 1720. E a concessão para a emigração para o Brasil ela era somente mediante passaporte especial, que deveria ser expedido pela própria coroa portuguesa. Então o camarada tinha que chegar lá na corte e dizer assim, ó, rei, eu quero ir para o Brasil. Por quê? Apresente suas razões. Ele apresentava as razões,
o rei deferia ou indeferia esta vinda para o Brasil, ou seja, um passaporte especial. População da região das Minas. Então, na região mineradora, houve um crescente aumento populacional. Foram surgindo cidades em Minas Gerais, né, como São João del Rei, Vila Rica, Ribeirão do Carmo e Sabará. A população da região ela continuou crescendo durante todo o século do ouro. Qual que é o século do ouro? De 1701 até 1800. Esse é o século do ouro. Há uma estimativa, né, de que a população na região de Minas Gerais em 1786 era 394 mil habitantes. E isso correspondia a 15% de toda a população da colônia. Então, houve uma concentração muito grande de pessoas na região de Minas Gerais. Carestia. O que é a carestia? Uma das principais consequências do aumento populacional foi a carestia, que era a falta de bens necessários à sobrevivência. E nos anos de 1697 e 1698, depois de 1701, a carestia ela foi catastrófica, né? E por que isso? Você imagina uma grande quantidade de pessoas rumando para a região mineradora, uma grande quantidade de pessoas, numa região em que não havia um alimento suficiente para todo mundo, né? Não havia alimentos, né? Não havia um plantio, né? Então, assim, as pessoas começaram a passar fome, isso é a carestia. O padre Antonil, ele falou o seguinte, né? Com uma espiga de milho na mão, sem ter o que comer, né? A respeito das mortes no início da extração do ouro devido à falta de alimentos. Você imagina a região despovoada, né, que não havia o quê? Havia mato, bicho, mas não havia não havia ainda lavouras, não havia uma fazenda que plantasse os bens suficientes para a sobrevivência. Então, começou as pessoas a passar fome. Depois disso, então, começou a se organizar, né, todo um processo, né, fazendas, vão começar o plantio de bens para a subsistência, a criação de gado e tudo mais. Vamos falar da Guerra dos Emboabas, que foi uma guerra que surgiu aí após a descoberta do ouro. Então os paulistas, como nós já falamos, eles foram os responsáveis pela descoberta do ouro em Minas Gerais. Então não foram os portugueses, né? Foram os paulistas. Portanto, somente os paulistas, né, os bandeirantes paulistas, queriam o direito de explorar o ouro. Porém, muitos portugueses, vindos da metrópole, e luso-brasileiros de outras regiões da colônia, também queriam explorar o ouro em Minas Gerais, né? Os portugueses começaram a abastecer com mercadorias a região mineradora. Ou seja, lembra que eu falei da carestia? A grande quantidade de gente migrando para aquela região, né? Outros estados, né, outras províncias, melhor, províncias não, que é província depois só no reinado. Outras capitanias, outros locais começaram a enviar mantimentos para essa região. E muitos portugueses, que eram os grandes comerciantes, né, eram portugueses, eles começaram a inundar de mercadorias a região mineradora. E aí começou a haver uma desavença entre portugueses e paulistas, que vai culminar na chamada Guerra dos Emboabas, que teve fim em 1709. Então, o que foi a Guerra dos Emboabas? Foi um movimento nativista. O que é o movimento nativista? É um movimento que não busca separar o Brasil de Portugal. É um movimento interno, uma rebelião interna. Tá? Ocorrido em Minas Gerais devido à disputa pelo domínio e exploração aurífera. Então, na colônia, muitos chamavam os portugueses de emboabas. É um termo da língua tupi, né, que significa aves de pés cobertos, em relação aí às botas, né, que os portugueses utilizavam, contrastando com os paulistas, que na maioria das vezes andavam descalços. Com o tempo, né, o termo emboaba ele passou a ser utilizado para designar os portugueses inimigos dos paulistas, no sentido, né, de forasteiro. Por quê? Porque os portugueses queriam explorar o ouro que os bandeirantes haviam descoberto. Então, qual foi o estopim da Guerra dos Emboabas? Foi um desentendimento entre Manuel Nunes Viana, né, que era o principal líder em Emboaba, principal líder dos portugueses, e Borba Gato. Borba Gato era a guarda-mor das minas. Então, os portugueses, eles abasteciam a região
com mercadorias, como eu já falei. Manuel Nunes Viana, ele era pecuarista e comerciante, e era associado aos comerciantes da Bahia. E o comércio na região favorecia o quê? O contrabando de ouro. Para conter o contrabando de ouro, a coroa portuguesa suspendeu o comércio entre Minas e Bahia, exceto de gado, porque havia necessidade de mantimentos, né, para a população que lá estava vivendo. Devido à ordem dada pela coroa portuguesa, Borba Gato, né, ele mandou expulsar o Manuel Nunes Viana da região das Minas, que, contando com o apoio dos emboabas, não acatou. Manuel Nunes Viana era pecuarista lá da região do Rio São Francisco e passou a ser o principal chefe dos emboabas. Ele foi responsável pela derrota dos paulistas em Sabará e Cachoeira do Campo. Então já vê essa disputa, né? Manuel Nunes Viana, principal chefe em Emboaba. Tá? Borba Gato era o guarda-mor das Minas. A coroa proibiu o comércio da Bahia com a região mineradora por conta do contrabando de ouro. Borba Gato deu a ordem. Manuel Nunes Viana não acatou. E vai lutar contra os paulistas, porque os paulistas queriam explorar o ouro, mas o Manuel Nunes Viana queria também pegar ouro para ele. Tá? Por isso que houve a guerra. Os paulistas, eles eram minoria na região, né? E os portugueses em Boabas queriam expulsá-los da região das mortes. Os paulistas, eles começaram o quê? A se retirar da região. Porém, um grupo de paulistas, que na maioria índios, foi cercado, né, por um exército em Boaba que exigiu aí a rendição com o pretexto de não matá-los. Entretanto, os emboabas não cumpriram a promessa. Por esse motivo, a Guerra dos Emboabas teve fim no ano de 1709, no local conhecido como Capão da Traição. Traição porque os emboabas prometeram que não iriam matar os paulistas e acabaram matando, tá certo? Por isso, Capão da Traição. Nesse episódio, muitos paulistas foram mortos por um exército, né, com cerca de 1.000 homens, comandado por Bento do Amaral Coutinho. Pessoal, resumindo a Guerra dos Emboabas. Então, onde é que ela ocorreu? Né? Região de Minas Gerais. Entre quem? Entre paulistas e portugueses. Né? Paulistas que eu digo, bandeirantes paulistas, né, e os comerciantes portugueses. Pela descoberta do ouro. Questão que o fato que culminou isso. Manuel Nunes Viana era pecuarista lá da região de São Francisco, na Bahia. Era comerciante e pecuarista. Borba Gato era guarda-mor das Minas. O Borba Gato vai proibir, né, por ordem da coroa, que haja esse comércio entre Bahia e Minas Gerais. Manuel Nunes Viana não vai acatar, né, e vai continuar ali fazendo esse contrabando de ouro e querendo tomar, né, à frente na exploração aurífera. Com isso, o exército em Boaba, né, que surgiu, ele era mais poderoso do que os paulistas, era maior, possuía mais pessoas, né? E a Guerra dos Emboabas ela vai ter fim aonde? No Capão da Traição. Lembrando que o exército de Emboabas cercou um grupo de paulistas, na maioria índios, né, e prometeu que se eles se rendessem não iriam matá-los. Moral da história, os camaradas lá se renderam e os paulistas acabaram matando, né, os paulistas. Por isso esse episódio foi conhecido como Capão da Traição. Tá? E quem é que foi o responsável por esse massacre? Foi Bento do Amaral Coutinho. Seguindo, com o fim da Guerra dos Emboabas, o governo português, na figura de Dom João V, começou a exercer firme controle econômico na região. Elevou a vila de São Paulo ao nível de cidade e criou a capitania de São Paulo, em Minas Gerais do Ouro. Tá, o que acontece é o seguinte, ele viu que os paulistas ficaram prejudicados na situação, né? Pensou, vou elevar São Paulo à condição de cidade, a capitania de São Paulo, vou criar essa capitania de São Paulo e Minas Gerais do Ouro. Em 1720, a capitania de São Paulo e Minas Gerais do Ouro, ela foi desmembrada em duas capitanias, né? A de São Paulo e a de Minas Gerais. Então surgiu mais duas capitanias aí. Após a descoberta para os portugueses em Boabas, os paulistas começaram a procurar ouro em outras regiões. Então lembra que eu falei na aula passada que houve uma descoberta do ouro em Minas Gerais, né, depois em Mato Grosso e depois em Goiás. Por que isso?
Por que isso aconteceu? Por conta da Guerra dos Emboabas. Os paulistas eles foram expulsos daquela região e começaram então a procurar ouro em outras regiões. E vão descobrir, como por exemplo, Pascoal Moreira Cabral, que vai descobrir ouro no Mato Grosso em 1719. Depois Bartolomeu Bueno da Silva vai descobrir ouro em Goiás em 1725. O Anhanguera, então eu ouvi falar em Anhanguera, é o Bartolomeu Bueno da Silva, né? Ele vai descobrir ouro em Goiás em 1725. Nessa época, essas regiões pertenciam à capitania de São Paulo. Tá? Então, o Anhanguera é o Bartolomeu Bueno da Silva. A administração das minas, como que a coroa portuguesa administrava essa região. Então, as minas de ouro, elas pertenciam à coroa portuguesa. A coroa portuguesa, ela vai conceder o que? Lotes, também chamados de datas, lotes ou datas aos mineradores. A mão de obra utilizada na extração do ouro foi escrava. E a coroa portuguesa passou a realizar um rígido esquema, né, para administrar e controlar a região mineradora. Os locais da grande extração do ouro eram chamados de lavras. Então, o que eram as lavras? Era esse local aí da grande extração do ouro. E predominava o trabalho escravo, né, e os grandes mineradores. Quando a lavra estava se esgotando, os grandes mineradores, né, que trabalhavam nessas lavras, saíam à procura de outras minas, né? Enquanto as antigas lavras, que já estavam quase esgotadas, passavam a ser exploradas por pequenos mineradores. A partir de então, essas minas recebiam o nome de faiscação. Então, pessoal, vamos lá. Lavra é a grande mina, né? Os grandes mineradores exploravam as grandes lavras. Depois dessas lavras, quando elas estavam quase esgotadas, virava faiscação, ou seja, eram as migalhas de ouro que sobravam. Tá? O principal órgão da administração das minas foi criado em 1702, foi a Intendência das Minas. E ela tinha como principais funções distribuir lotes de terra, né, para a exploração dos metais preciosos, fiscalizar a extração do ouro para evitar o contrabando e cobrar o devido imposto sobre as jazidas. Cobrar 1/5, né, 20% sobre os metais preciosos devidos à coroa. O ouro em pó ou em pepitas, né, isto é, em pequenos pedaços, circulava livremente, né, dificultando a fiscalização, além de favorecer o contrabando. Então, devido a esse problema, o governo português vai proibir a circulação do ouro em pó ou em pepitas. Então, era proibido, por exemplo, circular com ouro em pó ou pequenos pedacinhos, porque dificultava, né, a cobrança da coroa portuguesa. Então, a coroa resolveu criar as chamadas casas de fundição. E nesse local, o ouro ele deveria ser fundido e transformado em barras. Além disso, era retirado o quinto, né, o 20% da coroa, e selado com o selo real. Era o chamado ouro quintado. Então, as casas de fundição, né, elas foram criadas para fundir o ouro. Então, o minerador extraía o ouro lá da lavra ou da faiscação, chegava na casa de fundição, né, que era um órgão do governo, né, chegava lá e entregava, né, para ser fundido. Fundia-se o ouro, pesava-se, disse, ó, essa parte do ouro aqui, esses 20% aqui é da coroa. Cortava, tirava fora a parte da coroa e selava o ouro. O ouro ele só poderia circular na região mineradora ou qualquer outro lugar se fosse quintado. Era proibida, então, né, a circulação de ouro que não fosse quintado. Né? Então, aí nós temos aí, por exemplo, o selo real nesses ouros que estão vendo aí, nessas duas barras de ouro. Caso alguém fosse pego, né, com ouro sem o selo real, poderia sofrer diversas penas, né, como a perda, né, de todos os bens ou exilado para a África. Então, as penas variavam. Revolta de Vila Rica. Então, muitos mineradores se revoltaram contra a criação das casas de fundição. Né? Por quê? Porque dificultava o comércio de ouro dentro da capitania. O ouro ele era usado como uma moeda de troca também. Isso dificultava muito.
Somente a cobrança de impostos foi facilitada com a criação das casas de fundição. No dia 29 de junho de 1720, vai surgir uma revolta contra a criação das casas de fundição, né? A revolta de Vila Rica ou revolta de Filipe dos Santos. Então, a revolta de Vila Rica ou revolta de Filipe dos Santos, ela é uma revolta, né, contra a criação das chamadas casas de fundição. Cerca de 2.000 revoltosos se uniram ao tropeiro português Filipe dos Santos e tomaram a cidade de Vila Rica, lá em Minas Gerais. Então, onde ocorreu a revolta de Vila Rica? Minas Gerais. O grupo era composto de donos de grandes lavras, né, grandes mineradores. Parte da população, né, incluindo escravos, que receberam armas de seus senhores para lutar. Esse grupo exigia, né, ao governador de Minas Gerais, o conde de Assumar, né, o Pedro de Almeida, Portugal, a extinção das casas de fundição. O governador de Minas Gerais, né, o conde de Assumar, ele foi pego de surpresa. Então, não imaginava que iria ocorrer uma revolta. Então, no primeiro momento, ele vai acatar as exigências dos revoltosos, né? Porém, o governador apenas queria um tempo para, então, se organizar e revidar o ataque. O governo ele vai conseguir conter a revolta e depois mandou prender os líderes. Filipe dos Santos foi enforcado e esquartejado em praça pública em 16 de julho de 1720. Exploração diamantífera. Então, nós vimos a exploração do ouro, mas vamos ver também a exploração diamantífera. Então, além da exploração em Minas Gerais, a partir de 1729, surgiu a exploração de diamantes no Arraial do Tijuco, atual cidade de Diamantina, em Minas Gerais. O governo português sempre teve problemas com a fiscalização da exploração de diamantes, né? Por quê? Porque, no contrário do ouro, o diamante não pode receber um selo real, né? Não poderia ser fundido, né? Então, esse era o problema. Devido a essas dificuldades da cobrança de impostos, o contrabando foi se fortalecendo. Então, a coroa portuguesa vai decidir, em 1740, né, entregar a exploração diamantífera para particulares. O direito de exploração das minas de diamantes era concedido, né, por meio de um contrato, na figura de um contratador. Esse método de exploração vai durar até 1771. Tá? Então, o primeiro momento foi essa questão do contrato, né, entre a coroa e o contratador. Mas essa situação ela não logrou êxito, então a coroa vai criar, em 1771, uma tentativa de fiscalizar diretamente a exploração de diamantes. E vai criar a Intendência dos Diamantes em 1771. Esse órgão tinha amplos poderes sobre o distrito diamantino. Os fiscais, né, eles podiam invadir casas, confiscar bens. Também controlavam a entrada e saída do distrito. Mesmo com toda a fiscalização feita pela Intendência dos Diamantes, o contrabando ele vai coexistir. A coroa não conseguiu impor uma forma de exploração de diamantes sem que houvesse, né, o contrabando. Ele vai coexistir juntamente aí com a Intendência dos Diamantes também. Entre os anos de 1730 e 1830, né, foram extraídos aproximadamente 160 quilos de diamantes de Minas Gerais. E a urbanização. A exploração do ouro foi a principal causa, né, da urbanização em Minas Gerais. A partir de então, né, começou a surgir os primeiros núcleos de povoamento próximos uns dos outros. Nós temos uma sociedade açucareira, rural, no Nordeste. Em Minas Gerais, com a mineração, nós temos uma cidade urbana, tá? Sociedade urbana. Dentre as principais cidades que surgiram nesse período se destacam Vila Rica, a atual cidade de Ouro Preto, tá? Sabará, São João del Rei, Mariana e Congonhas do Campo. Com o ciclo do ouro, a região de Minas Gerais, ela estimulou o quê? O mercado interno. Enquanto a economia açucareira, lá no Nordeste, concebeu uma sociedade rural,
A mineração vai estimular a formação de núcleos urbanos. Pela primeira vez na história do Brasil, você vai ter cidades próximas uma das outras, vilas próximas uma das outras. E a sociedade da região mineradora, ela era composta basicamente por quem? Por comerciantes, funcionários do governo, profissionais liberais e escravos. Em 1786, os escravos, chegaram a somar 50% da população de Minas Gerais. A exploração do ouro em Minas Gerais favoreceu o mercado de alimentos, roupas, ferramentas, fornecidos por comerciantes portugueses, assim como da própria colônia. A mobilidade social ela era possível na região de Minas Gerais, pois uma pessoa poderia enriquecer se encontrasse de grande quantidade de metais preciosos ou diamantes, assim como também através do comércio. Isso foi possível aonde? Em Minas Gerais. Mas isso não era possível lá no Nordeste. No Nordeste, o senhor de engenho era o senhor de engenho. Então havia bem definido esta estrutura de riqueza. Senhor de engenho, escravo, profissionais liberais, enfim. Agora aqui em Minas Gerais não. Você tem uma exploração do ouro. De repente você está lá, tem uma faiscação, por exemplo. De repente você encontra uma grande quantidade de ouro de novo. Controlar, porque os outros não encontraram, você encontrou. Você pode enriquecer da noite para o dia. Consequências da exploração. Então, no começo da exploração, o ouro ele parecia infindável. Com isso, muitas pessoas gastavam suas fortunas com coisas supérfluas. Outras faziam uso da riqueza para estimular as artes, como foi o caso do arcadismo, que é o primeiro movimento literário significativo brasileiro que surgiu em Minas Gerais. Além da literatura, em Minas Gerais também surgiram artistas como Aleijadinho e Mestre Ataíde, nas artes plásticas, e também na música, como Emérico Lobo de Mesquita, Francisco Gomes Rocha e Inácio Parreiros Neves. O período de maior desenvolvimento da economia de Minas Gerais foi entre 1733 e 1748. Entretanto, a maior parte da população vivia em situação de extrema pobreza. Para os representantes da coroa, a explicação para a pobreza da região era devida ao contrabando e ao extravio de ouro, além dos métodos inadequados de exploração e a falta de mão de obra. Para a população em geral, a explicação para a pobreza na região era devida à opressão da própria coroa portuguesa, com a cobrança excessiva de impostos aos mineradores. O ouro levou muitas pessoas a migrarem para a região mineradora, nós já vimos isso, principalmente no Nordeste, até mesmo de Portugal. Com o aumento populacional e a procura de mais jazidas de ouro, houve significativa expansão territorial a partir do século XVIII. Além disso, proporcionou de forma significativa a comunicação com as capitanias isoladas. Durante o século do ouro, de 1701 a 1800, estima-se que a população de Minas Gerais foi de 300 mil a 3,25 milhões de habitantes. É um número bastante alto para essa época. Devido ao ciclo do ouro, vai haver o quê? A mudança da capital do Brasil. Ela vai sair lá da Bahia, Salvador, e vai para o Rio de Janeiro, em 1763. Por que houve esta mudança da capital do Brasil? Porque Salvador ficava mais próximo da região mineradora. Isso facilitava o escoamento do ouro para Portugal. A mudança ocorreu graças à mudança do centro econômico da colônia. Eles estavam no Nordeste, na região Nordeste, por conta da exploração do cultivo da cana-de-açúcar, e agora ele migrou para onde? Para a região Sudeste, por conta da exploração do ouro. O Rio de Janeiro ele estava mais próximo da região mineradora, como eu falei. Com isso seria o que? Mais possível, melhorar o transporte do ouro e a comunicação com a metrópole. Quem foi o responsável pela mudança da capital do Brasil para o Rio de Janeiro? Foi o Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, que era ministro do então rei de Portugal, Dom José I.
Esse fato ocorreu durante as reformas pombalinas, tá? Então tem que saber o nome desse camarada, Sebastião José de Carvalho e Melo. Por quê? Porque ele é o Marquês de Pombal, tá? Se você olhar no edital da ESA, ele colocou exatamente isso aí, reformas pombalinas. Então você tem que saber o que esse camarada fez, tanto em relação ao Brasil, tá? Vamos falar da crise, porque o ouro parecia infindável, mas não era. A coroa portuguesa pensava, né, que a baixa nos lucros era devido ao quê? Ao contrabando. Em 1750, a coroa decretou, né, que a soma final do quinto deveria somar 100 arrobas de ouro por ano. Isso era muito. E em 1765 foi decretada a derrama. O que é a derrama? É a cobrança de impostos atrasados. Durante os primeiros 70 anos do século XVIII, né, a exploração do ouro foi bastante significativa. Nesse período, né, foi extraída uma quantidade maior de ouro do que toda a América Espanhola em 357 anos. Então, muito ouro, né, havia sido encontrado no Brasil. A quantidade de ouro extraído do Brasil correspondeu a 50%, metade, de toda a exploração aurífera do mundo entre os séculos XV e XVIII. Então, 50% do ouro saiu do Brasil. Entretanto, toda essa riqueza não foi utilizada para desenvolver a colônia. Imagina que país bom seria, né, se tivesse aplicado toda essa fortuna de ouro para melhorar o Brasil. Mas, enfim, tudo foi parar na Inglaterra. A região mineradora, ela apresentou uma melhora na vida cultural. Prova disso são as inúmeras igrejas, ruas e outras construções da época. Então, Minas Gerais tem muito isso. Você for conhecer Minas Gerais, existem cidades como São João del Rei, por exemplo, que há igrejas, né, que existem toda dessa época, né, da época do ouro. Uma riqueza muito grande cultural. Entretanto, a maior parte do ouro brasileiro foi parar na Europa. E nem mesmo a família real portuguesa e os comerciantes portugueses obtiveram tantos lucros. A economia portuguesa até conseguiu se desvencilhar momentaneamente, porém não foi suficiente para se libertar do domínio econômico dos ingleses. Então, onde é que o ouro brasileiro foi parar? Na mão dos ingleses. Portugal havia feito, né, diversos tratados político-militares com a Inglaterra, a partir da restauração portuguesa, lá em 1640, como vimos. Dentre esses tratados, nós temos o Tratado de Methuen, em 1703, que durante o ciclo do ouro, por exemplo, canalizou parte do ouro brasileiro para a Inglaterra. Enquanto os portugueses exportavam os produtos agrícolas para os ingleses, então a agricultura ou seja, a produção agrícola de Portugal e da colônia portuguesa, que era o Brasil, ia para a Inglaterra. E a Inglaterra enviava suas manufaturas, seus manufaturados. Por isso, né, Portugal não conseguia saldar a dívida com os ingleses. Com isso recorria o que é o ouro do Brasil. Com isso é possível afirmar que o ouro brasileiro contribuiu para o desenvolvimento do processo de industrialização da Inglaterra. Esses tratados colaboraram para a estagnação da industrialização portuguesa. Então, esses tratados, né, de Methuen, por exemplo, ele serviu, né, ele colaborou para a estagnação da industrialização portuguesa. Vamos para a nossa síntese, então. Então, o que nós vimos nessa nossa aula de hoje? Nós vimos que houve a realização do sonho lusitano com a descoberta do ouro. Quem descobriu o ouro no Brasil? Foram os bandeirantes paulistas. Na região da onde? Do atual estado de Minas Gerais. Foi perpassado também a forma de administração do governo em relação à exploração aurífera, com a criação, em 1702, da Intendência das Minas, era um órgão fiscalizador, né, da coroa portuguesa sobre a região mineradora. Do mesmo modo, né, para aumentar a fiscalização, a coroa mandou criar as casas de fundição. O que eram as casas de fundição? Era aquele local onde o minerador levava o ouro para ser fundido e transformado em barras e receber o selo real e atirava a parte, né, o quinto da coroa, 1/5, 20%. O que é 20%? Por exemplo, eu cheguei lá com 1 quilo de ouro, tá? 1 quilo de ouro para ser fundido.
200 gramas desse ouro ficava para a coroa, 800 gramas ficava com o proprietário que descobriu o ouro, né? Que encontrou o ouro. Mas você encontrar 1 quilo de ouro não é muito fácil, não. Tá? A coroa, as casas de fundição, né, onde o ouro era encontrado, em pequenos pedaços, né, se retirava os 20% da coroa. Dado a questão da criação das casas de fundição, vai surgir uma revolta. A revolta de Vila Rica, ou revolta de Felipe dos Santos, lá em 1720, contra a criação das casas de fundição. Essa revolta ocorreu em Minas Gerais. E na próxima aula, nós vamos falar, né, sobre uma das mais significativas consequências do ciclo do ouro, né, que foram os movimentos que buscavam a independência política do Brasil em relação a Portugal. Então, nós temos toda uma sequência histórica. Né? Com a questão do ouro, muitas pessoas enriqueceram muito rapidamente, se incentivou a cultura na região, as pessoas começaram a estudar mais. Nós vamos ver que vai acontecer outros fatores no mundo, como a Revolução Francesa, que vai ser inspirada em ideias de filósofos iluministas, e isso tudo vai chegar no Brasil. E vai surgir, então, um sentimento diferente do que vinha ocorrendo até então. Antigamente, nós temos as revoltas nativistas, que eram revoltas para resolver problemas locais. Né? A partir de 1789, mais precisamente, nós vamos ter movimentos no Brasil separatistas, que vão querer separar o Brasil de Portugal, como a Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana, né? E por aí seguindo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre mineração. Nós vimos aí todo do início da exploração aurífera, né, pelos bandeirantes. Depois nós vimos que os portugueses tomaram a frente da exploração. Nós vimos que a coroa portuguesa realizou o sonho de descobrir o ouro, criou então um órgão para fiscalizar, que foi a Intendência das Minas. Depois criou as casas de fundição, que era um órgão ligado à Intendência das Minas, para o quê? Para fundir e tirar o quinto real. O quinto real é isso, é um quinto. Se você pegar um quinto, é 20%, tá? Por isso 20%, um quinto é a mesma coisa, para a coroa, e recebeu o selo real, né? E também nós vamos ver algumas revoltas já, como a revolta de Vila Rica, que era contra a criação das casas de fundição. Tá? Também vimos que a coroa, ela, um tanto que se preocupou com o contrabando, pensou que, graças ao contrabando de ouro, não estava, a exploração estava decaindo, e não era por motivo de escassez realmente, mas na verdade era. O ouro começou a se escassear. Você começa a tirar ouro, um dia que termina, um dia acaba. E era o que aconteceu, foi o que aconteceu. Então, assim, a coroa vai decretar então a derrama. O que era a derrama? Era a cobrança dos impostos atrasados. Então, tudo aquilo que o minerador devia, ele deveria pagar a coroa, né? E não só a derrama, mas também aquela situação. Ela colocou metas. Por exemplo, eu quero 100 arrobas de ouro por ano. Só que os mineradores não estavam conseguindo essa quantia, né? Então, começou a haver um sentimento contra essa exploração portuguesa, né, ali na região mineradora, que vai surgir então os movimentos separatistas, movimentos que buscam a separação, a independência do Brasil. Mas isso vai ser um assunto aí para a nossa próxima aula. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, né? Bons estudos, qualquer dúvida estou à disposição. Não se esqueça de baixar os slides da aula, fazer os exercícios desta aula também para massificar o conteúdo, né? Porque não adianta de só ficar ouvindo matéria, a gente tem que pesquisar. Leia novamente os slides, está bem autoexplicativo, tá certo? Faça os exercícios e qualquer dúvida é só me perguntar. Deus abençoe a todos, bons estudos e até a próxima.